Boa noite, a paz do Senhor. Bom, aqui nos Estados Unidos, a semana passada foi comemorado o Dia dos Pais. Então, eu quis trazer para nós esse assunto de paternidade. E eu tenho uma convidada, que é a pastora Maitana Ribeiro, para falar um pouquinho de paternidade. E vocês têm toda a liberdade de nos fazer perguntas, e nós vamos ter esse tempo juntos, tá bom? Eu vou chamar a minha convidada só um pouquinho. Ela já vem, tá chegando. Paz do Senhor, minha querida. Paz, pastora. Boa noite todo mundo. É uma alegria imensa estar aqui com todo mundo. Travou ali, mas não vai travar não, se Deus quiser. Tá me ouvindo, pastora Maitana? Deu uma travadinha, mas acho que daqui a pouquinho Vai fluir. vai fluir, vai fluir, vai fluir. Então, boa noite para todo mundo que está chegando. A Tatiane Correia está aqui, a Alessandra Rodrigues, Tamiri Regis, todo mundo. Que maravilha, o pessoal está pontual, eu fico feliz. Não é verdade? Pastora, hoje o nosso assunto vai ser sobre paternidade. É um assunto delicado, é um assunto que Satanás tenta trabalhar tanto contra isso, é um assunto que para pessoas é um tanto de revolta. Mas o que você tem para me falar sobre paternidade? O que isso traz para você? Então, pastora, na verdade é um assunto bem sensível de tocar também, né? Porque a gente que é pastora, a gente sabe quantas pessoas a gente atende no gabinete pastoral com problemas com pais, né? Com problemas de mágoas, com problemas de abandono ou de alguma coisa que aconteceu no passado que gerou feridas, que gerou situações que refletem nos dias de hoje. E se a gente parar para observar, a psicologia fala que a maioria das crianças que tem problema com os seus pais na infância acabam se tornando adultos com problemas que mais cedo ou mais tarde vão visitá-los, né? Tanto quando você vai fazer uma terapia ou ser acompanhado com um psiquiatra, ele começa a perguntar, voltar lá na sua infância. E a primeira coisa que ele pergunta é como foi o seu relacionamento com seu pai. Então, a gente vê por aí o porquê que Satanás tenta tanto destruir a imagem de um pai, a paternidade, né? O quanto Satanás tenta, é um alvo de Satanás isso, para distorcer essa imagem de Deus também como pai, né? Nós sabemos que o pai é aquele que aponta um destino, e a partir do momento que ela é destruída, o destino também é afetado. A gente vê isso desde a psicologia, como estudos que provam isso também. Na minha vida pastoral, no gabinete pastoral, são muitas as pessoas que é inconsciente isso que eu vou falar que essas pessoas sentem, mas elas têm uma dificuldade tão grande de ter um relacionamento com Deus, porque elas têm algo quebrado nesse vínculo de paternidade, e algo que traz uma frustração, uma falta de realização, até uma acusação porque não consegue reconhecer essa falta. Então, eu queria que a gente tentasse um pouquinho nessa live, tentar mostrar um pouquinho assim sobre essa paternidade, que infelizmente no reino dos céus tem causado uma orfandade, porque vem Deus como Deus, porém não como pai. Então, ela já está ausente de pai, porque hoje em dia os pais eles estão tão procurando alguma coisa para suprir a necessidade, mas a presença paterna ela tem deixado a desejar e tem causado uma orfandade, tem causado também uma falta de referencial. Você não concorda comigo? Sim, pastor, eu queria ler um texto que fala exatamente sobre isso, sabe? Está ali em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, a partir do 14, que fala assim: porque todos nós somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Pois não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estarmos em medo, em temor, mas recebeste espírito de adoção, pelo qual clamamos, Paizinho.
O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros e cordeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, a palavra de Deus, ela nos garante que todos aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são filhos de Deus. Nós fomos adotados através do sacrifício de Cristo na cruz, né? E ainda nos garante, filhos são herdeiros. E nós, muitas vezes, nós nos comportamos como escravos, porque nós fomos... essa paternidade, essa figura de paternidade, ela foi quebrada na nossa vida. Então, todo aquele que tem essa figura de paternidade de alguma forma manchada, gera um espírito de orfandade. Então, aquele que não é filho, ele é órfão, ou seja, aquele que teve de alguma forma a falta de um referencial de pai, de alguma forma essa paternidade foi manchada. Então não consegue enxergar Deus como pai. E acaba sendo, o que a palavra diz, escravo. E o escravo sempre precisa de uma aprovação. Sempre faz para ser aprovado. É diferente do que um filho que está em casa. Né? O filho que está em casa, ele faz o quê? Por amor. E o escravo sempre tem que fazer para ser reconhecido. E o filho não precisa fazer para ser, ele é amado, ele é aceito, ele é aprovado por esse pai de amor. Então o diabo tem esse alvo de destruir essa figura do pai constantemente. E olha que eu não vou falar só de pais que são ausentes, que abandonaram, ou que foram pais abusivos, ou violentos, mas vamos trazer mais para perto do mundo, vamos dizer assim, cristão. Existem muitos pais dentro de casa que são ausentes, pais que são ausentes das suas responsabilidades, pais que foram levantados para ser sacerdotes, para imprimir um destino na vida dos seus filhos, apontar uma direção, ser aquele que vai profetizar na vida dos seus filhos todo dia, toda noite, ensinar a vida dos seus filhos, e estão, de alguma maneira, falhando nessa responsabilidade. Isso também afeta a paternidade segundo o coração de Deus. Eu vou começar assim, vamos tentar trazer para os dias de hoje o que rompeu isso, aonde que isso começou. Porque hoje em dia, quando... é muito difícil você ver alguém programando ter um filho. Adolescentes, coisas assim. Normalmente tem filhos que acontecem isso, foi tudo muito de repente. Então já houve numa criança uma certa rejeição, certo? Ou do pai, ou da própria mãe. A criança nasce porque ela foi daquele jeito, então vamos assumir a consequência daquilo, e já começa meio que rompido um laço de paternidade. E o que eu creio também que muitas vezes com isso acontecendo, com adolescentes, com mulheres que estavam em faculdade, era namorado, mas não era o que queria e não sei o quê, eu sei que gerou uma criança. Isso sobra para quem? Para tios, avós e pessoas que vão tentar trazer uma paternidade que, infelizmente, podem até fazer o 100%, tentar o máximo. Mas a essência que Deus colocou para uma paternidade, para mim, é algo assim sobrenatural, porque Ele é Pai. E Ele queria que nós também, que nós vamos ter que prestar conta dos nossos filhos, queria isso dos pais. E tem essa quebra. Nós vemos filhos sendo criados por mães, só por avós, só por tios, e que fazem um trabalho excelente, um trabalho árduo, um trabalho onde eles tentam de todas as formas preencher esse espaço que é um espaço que fica vazio, é um espaço que a psicologia prova que a criança, ela, de alguma maneira, ela sempre vai aclamar pela aprovação de um pai, sabe? Eu li um artigo a respeito de uma filha que abandonou o seu pai com Alzheimer, com 82 anos, numa rodovia,
E isso chamou atenção porque uma pessoa viu esse velhinho na cadeira de roda com Alzheimer, tirou uma foto dele, isso foi para o jornal, e uma outra filha que ele tinha abandonado há mais de 30 anos reconheceu e foi atrás desse pai. Esse pai já não poderia oferecer mais nada para ela. Um abraço, um carinho, ele não a reconhecia, ele não podia fazer mais nada a não ser pai. E ela simplesmente era a única coisa que ela precisava, de ter ali a companhia do seu pai. Isso prova essa teoria da psicologia que a criança, o adulto, ele necessita de um pai. Então, essa família está tentando preencher um espaço com tanta dedicação e com tanto amor, mas que nunca vai ser, de fato, preenchido. Mas eu quero te falar uma coisa, se você que está nos assistindo faz parte desse grupo que teve a falta de um pai, a esperança não está perdida, porque o Senhor deseja restaurar esse espaço vazio que foi deixado por alguma razão, por alguma circunstância, porque no lugar onde mais doeu, no lugar onde mais foi gerado feridas na sua alma, é o lugar onde mais o Senhor vai te dar propriedade e autoridade para curar outras vidas. O Senhor o que deseja fazer nessa noite é restaurar essa paternidade. E em nome de Jesus, esse espírito de orfandade que gera tanta coisa ruim, né? Que a pessoa que tem esse espírito de orfandade está o tempo inteiro sofrendo com isso, o tempo inteiro querendo clamando por aprovação, né? O tempo inteiro com medo, vivendo num estágio de rebeldia, não aceita ninguém acima dessa pessoa, e a pessoa sofre com isso. Então, nessa noite, o Senhor deseja restaurar isso, independente da sua história, independente se você teve ou não teve pai, principalmente as histórias, vamos dizer assim, mais cabeludas, vamos dizer assim, sabe? Pastor, você não sabe de onde eu vim, você não sabe que tipo de... Eu passei, os abusos, as violências, as surras. Eu quero te dizer uma coisa, se você é essa pessoa e você está escutando a gente nessa noite, eu quero te dizer que você não está aqui por acaso, que o Senhor deseja restaurar isso, te dar tanta autoridade, em nome de Jesus, tanta propriedade nesse assunto, que vai ser usado para restaurar pessoas que foram sim abusadas, foram sim abandonadas, né? Foram pessoas que não tiveram essa referência e que hoje podem desfrutar de um amor, de um pai, que a palavra de Deus nos garante que ela é perfeita. O pai que nós temos em Deus, ele é perfeito. O Senhor fala que é de santos porque eu sou santo. Ele é um Deus santo que não tem absolutamente nada para ser se comparado com o que a gente tem de imagem distorcida de um pai. E em nome de Jesus eu quero profetizar que você vai desfrutar deste amor, desse pai, falar paizinho, como a palavra de Deus nos diz, né? Nós podemos chamar ele de Abba Pai, de paizinho, um pai de amor, um pai que nos afirma, que nos aponta um destino, que nos ajuda, que nos segura, que nos dá suporte, e que nós temos uma vida inteira para correr ao lado dele, essa carreira de filho, né? E o filho não precisa ficar correndo e buscando aprovação. O filho não precisa ficar falando, pai, você me ama? Pai, você me ama? Pai, você me ama? Porque está constantemente... Sabe uma coisa que aqui em 1 João, pastora Maitena, fala assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Então, muitas pessoas, elas têm passado isso realmente por não conhecer a Deus. Por exemplo, uma pessoa... O que é um pai? Por exemplo, no meu caso, quando as minhas filhas chegam, elas querem falar comigo, ninguém é mais importante do que minhas filhas. Eu dou um jeito, eu peço para o mundo parar para me dar atenção para minhas filhas. E assim, e Deus, eu creio que Ele tem isso, a gente tem esse acesso ao Pai. Ele mandou o Filho dele para nos dar esse acesso, para a gente ter essa liberdade de entrar no Santo dos Santos, de sentar no colo do Pai, de poder falar com Ele, não mais com sacrifício, não mais com tantas coisas, mas não, a gente se abrir, se entregar, e Ele é Pai, Ele é paizinho. E muita gente tem Ele só como, que nem o pastor Marcelo, meu marido, ele vira e fala assim, olha, eu via Deus como aquele que ficava sentado na cadeira e só jogando raio, acusando e condenando todo mundo. E Ele nos amou tanto que mandou o Filho dele. É um pai que faz tudo.
Nós que somos humanos, nós queremos dar boas coisas para os nossos filhos e Deus. Então, eu vejo assim, que nem neste domingo, muitas pessoas me ligaram e estavam realmente órfãos de pai, porque não tinham pai. E ligam para o pastor Marcelo e querem estar perto dele, porque realmente transferido para o pastor essa paternidade. Infelizmente, o pastor ele não consegue suprir toda essa paternidade, é pouco tempo. E a criança, às vezes é homem barbado, que é tão inconsciente que transfere para alguém essa paternidade e sofre. Então, transfere para o pastor ou transfere para algum tio. Infelizmente, pastora Maitane, existem pessoas, meninas novas, que gostam de homens muito mais velhos por transferir paternidade. Esse estudo já comprovou. Cuidado. É difícil, mas infelizmente buscando uma paternidade. Para mim, uma paternidade é como assim, um corpo, ele precisa de uma mão, ele precisa da paternidade. Quando lhe é arrancado, o corpo inteiro sofre, ele fica assim, limitado a movimentos, a executar determinadas coisas. E com a falta da paternidade, um adulto incompleto, um pai de família incompleto, faltando, mas é isso que a pastora falou. Tendo esse relacionamento realmente com Deus, o Senhor restitui. A gente não fica órfão. E ele substitui, ele preenche, ele completa, ele alivia, ele sustenta, e é tremendo. E a gente vê, pastora, que essa paternidade, a gente está falando tanto de paternidade, mas o que é a paternidade em si, sabe? Por que essa urgência, né? Essa necessidade absurda de ter a figura de um pai? Qual que é a função de um pai na vida de uma criança? A não ser afirmá-la, a não ser trabalhar na sua identidade, imprimir nela, você é amada, você foi desejada, você é aquilo que o Senhor te projetou para ser. E apontar um destino, apontar uma direção, porque a criança, comprovadamente, até os 21 anos, ela não tem um senso exato de juízo ainda, né? Comprovado, a cervix dela ainda não está totalmente preparada para ter juízo, né? Por isso, ele é a partir de 21 anos que é maior de idade. Então, essa criança, até os 21 anos, ela está em formação de caráter. Por isso é tão importante a afirmação de um pai, a presença de um pai, dando esse senso de direção. E aquilo que a senhora falou a respeito deles tomarem líderes, né, pastores, como transferir essa paternidade para pastor, se torna uma coisa também muito perigosa, porque nós, vamos colocar assim, nós ou qualquer líder, de alguma maneira, em algum momento, ele vai falhar. E isso é falhado, quando essa expectativa é frustrada, vai gerar nessa pessoa uma rebeldia ainda maior. Porque ela vai falar, poxa, aquilo que eu senti tanta falta em um pai, eu transferi, eu confiei nesse líder, eu confiei nesse pastor e ele me decepcionou dessa maneira. Então, se ele, que é um homem de Deus, me decepciona e de alguma forma gera essa dor, essa ferida em mim, então minha imagem de Deus foi por água abaixo, né? Então, também é errado essa transferência de paternidade. Acho que os nossos olhos hoje, a única maneira de ser tratado e sarado o espírito de orfandade é através de uma reconciliação e uma aliança com Deus, que Ele é o nosso Pai, o único Pai perfeito, a única fonte de amor verdadeira, aquele que é o Jeová Nissi, a nossa bandeira, aquele que Jeová Rafá, que nos cura e cura realmente feridas profundas. E eu não vou minimizar a dor de alguém que tem essas feridas com seus pais, com pais naturais, porque realmente são feridas que, se não forem tratadas através do Espírito Santo de Deus, vão gerar problemas até o final da vida dessa pessoa. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, todos nós temos algum histórico de decepção
com os nossos pais. Todos nós, de alguma forma ou de outra. E nós precisamos entender, principalmente, vamos dizer assim, nós somos um canal aqui voltado muito para mulheres, né? E quando a pastora me chamou para falar sobre paternidade, eu fiquei pensando muito e falei, meu Deus, será que eu tenho propriedade e autoridade para falar sobre isso? Porque eu tive um pai amoroso, um pai presente. Um pai que sempre me deu suporte e tudo. Meu pai é uma bênção, é um homem de Deus, temente ao Senhor, mas nem sempre ele foi um homem temente ao Senhor, né? Na minha infância, meus pais não eram cristãos, então eles viveram muitas coisas de mundo, né? Uma vida, um padrão de mundo, né? E meu pai fez muita coisa errada. O casamento do meu pai e da minha mãe era um casamento destruído, com muitos padrões mundanos, né? E uma coisa que eu admiro muito minha mãe ter feito o tempo inteiro, mesmo nos momentos onde ela estava passando muitas dificuldades com meu pai, minha mãe sempre procurou preservar a imagem do meu pai para mim. Isso foi de extrema importância, porque isso não afetou a figura paterna que eu tinha do meu pai. Porque se minha mãe tivesse, sabe, no momento de raiva dela, falado, seu pai não presta, ele é homem tudo igual, isso, sei o quê, talvez isso tinha gerado em mim esse senso de quando fosse a minha vez de ter um namorado, de ter um noivo, de ter um marido, pensar, poxa, ele vai fazer comigo aquilo que meu pai fez com a minha mãe, e isso afeta demais, ou até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Eu acho que nós, como mulheres, também temos que pensar muito bem e ter essa sabedoria, né, pastora Maitana? Proteger a figura do pai. Proteger, saber assim, não é por você, mulher, é pelos seus filhos. Porque eu vou falar uma coisa que o porquê Deus deseja tanto restaurar a paternidade, porque Deus deseja tanto sarar esse espírito de orfandade. Porque não é seu respeito entre você e seu filho ou você e seu pai, mas uma geração inteira. Deus deseja sarar e levantar uma geração sarada, uma geração que vai ver sim Deus como pai, uma geração que não se comporta como escravos, mas sim como filhos. E você quer ver uma prova disso? Lá na palavra de Deus está escrito assim, que a criação, ela anseia, ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E o que vai acontecer se Satanás conseguir acabar com os filhos de Deus, eles todos se comportando como escravos na casa de um pai? Isso não vai acontecer. Então, o diabo não quer que os filhos de Deus se manifestem na terra, que manifestem a glória dele, que manifestem a cura, que manifestem o seu amor. Então, filhos, comecem a pensar, existe um propósito para que eu possa ser curado. Então, eu quero também que você abra o seu coração para essa palavra nessa noite. Pastora Maitana, então, por exemplo, assim, isso que a pastora falou é algo que os antigos faziam muito. Por quê? Não se discutia perto de filhos, não se falava de crise financeira perto de filhos, era uma coisa mais assim, no quarto. O casal, eles discutiam isso no quarto. Porém, hoje a gente vê que tudo é explícito para as crianças e, infelizmente, muitas mães jogam as crianças contra os pais. Isso é terrível. Eu tive um problema com a minha... Eu sou caçula e meu pai viajava muito, meu pai era viajante. Me lembro que eu estava na escola, sempre a minha mãe que ia nas reuniões dos pais. E das minhas amiguinhas, era o pai que ia. E eu achava assim... Eu queria que meu pai aparecesse. Quando chegava dia de entregar o presentinho do Dia dos Pais, eu nunca tinha o meu pai para entregar. Ele estava sempre trabalhando e viajando. Mas a minha mãe nunca chegou para mim e falou assim, olha, o teu pai não está aqui, você está vendo? Não, filha, nós vamos guardar, porque o papai vai chegar e você vai entregar para ele. Ela trazia algo, eu ficava triste, mas ela não alimentava aquela tristeza no meu coração e me preparava para quando meu pai voltava. E o meu pai, nessas andanças dele, ele teve essa vida mundana que teve consequência que a minha mãe sabia, mas ela nunca trouxe nada para nós, nada que fizesse com que nós pudéssemos, assim, desrespeitar o meu pai, falar alto, xingar. A minha mãe sempre falou para nós,
Não importa o que o seu pai faça, ele sempre será teu pai. E aquilo, às vezes, eu nem entendia que eu era criança. Mas, assim, eu vejo hoje as mulheres, elas, assim, tendo que tratar isso para a criança, ela continuar tendo esse relacionamento. Porque a palavra do Senhor, quando fala que a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos, sabe o que eu vejo, pastora Maitano? Muitas mães escondem coisas dos pais e criam crianças assim, sem personalidade, sem caráter. Infelizmente. Crianças que vão para a escola e matam aula e as mães mentem para o pai que o filho está indo bem na escola. Mães que têm, em vez de trazer para o pai, porque na minha casa sempre foi assim, o pastor Marcelo, quando as crianças eram pequenininhas, eu cuidava delas, eu que ficava brava. Quando elas já chegaram na idade de namorar, eu transmiti para ele. Às vezes minhas filhas tinham as paquerinhas, tinham os negocinhos, eu contava para ele. Eu não queria aquela responsabilidade para mim. Eu sei que chegam para as mães e falam, a gente tem um jeitinho da gente de acalmar o pai, mas eu nunca passei a mão na cabeça das minhas filhas e nunca também, numa repreensão do pai, eu chegar e falar, por que você bateu na minha filha? Por que você fez isso? Nunca. Ainda que eu achasse que ele estava se cedendo. Eu chegava num secreto e falava, olha, você exagerou. Mas eu nunca tirei a autoridade de um pai. E eu vejo isso as mulheres. Eu falo isso, gente, por gabinete pastoral. Tem sido mãe tão assim, super protetora e super que tudo que o filho quer não ensina mais eles conquistarem, simplesmente dão. Eu vejo isso, que eu vejo crianças que não são acostumadas a receber não. É só, mesmo que a mãe não possa, faz. E obrigam o pai a fazer. Então, assim, dois lados, vamos dizer assim, porque da mesma forma que acontece com as mães, existem os pais que querem, por causa da sua ausência de alguma forma, ou ausência física, ou ausência de afeição, ou ausência da sua responsabilidade sacerdotal de apontar um destino, eles dão e dão. E, tipo assim, isso acaba transformando essa criança ou esse adolescente em adultos muito fracos, em adultos que, tipo assim, não vão saber como receber não na sua fase adulta. Isso é péssimo, porque a primeira vez que esse adulto receber um não, ele vai se revoltar, ele vai ter esse espírito de rebeldia, vai se sentir rejeitado, e um adulto lidando com rejeição vai gerar uma série de outras coisas, até mesmo ansiedade, depressão. Eu tenho que fazer para ser aprovado, eu tenho que fazer para agradar todo mundo, para conquistar. Ou seja, eu faço, tenho aprovação e eu conquisto. Isso não é uma situação saudável de uma paternidade sarada na vida desse adulto. Outra coisa que a gente vê acontecendo, a senhora citou relacionamentos, tipo assim, que tem filhos, né, diferentes, já veio com um filho daqui, com um filho dali, e que acaba que por causa dessa ausência também na família, de uma referência de pai, esse pai tenta suprir isso de uma forma errada. Tipo, quando está na minha casa, eu faço tudo que essa criança quer ou que esse jovem quer. E também isso afeta na sua vida adulta. Então, nós precisamos entender a paternidade segundo o coração de Deus. Yes. Deus deseja levantar. E, em primeiro lugar, o pai é o sacerdote dessa casa. O sacerdote, ele sempre vai apontar um destino. Sabe, todos nós sabemos que nós nascemos com um propósito. Deus tem um plano específico para você. E nós, como pais, nós temos essa missão de ativar esse propósito na vida das crianças. Agora, a figura do pai, do homem, ela remete muito a Deus nessa questão da paternidade. E por isso é tão importante você, sacerdote, se levantar. E nós, como mulheres, eu acho que o nosso papel é incentivar esse sacerdócio, sabe? Proteger essa imagem de pai. Eu não estou falando para
passar a mão, sabe, na cabeça dos pais que têm errado, mas nosso papel é edificação. Então, muitas vezes, sabe, com um jeitinho, pedindo sabedoria para Deus, envolver as crianças com esse pai de alguma forma, numa atividade, às vezes até mesmo num filme, sabe? E vir com uma palavra de sabedoria. Mulher, nós temos esse acesso a Deus Pai que nos cuida, que nos fez essa peça edificadora. Ele nos descreve na palavra de Deus como ajudadora. Então, se ele nos descreve dessa maneira, é porque ele nos capacita para isso. Então, vamos buscar formas de sarar essa paternidade, de ajudar esses maridos. Por exemplo, pastora Maitana, eu vejo muitas mães tentando, eu sei porque fazer o papel de pai e de mãe ao mesmo tempo. Uhum. E você, mãe, que passa por isso, às vezes você se cobra muito. Eu queria que você aprendesse a realmente você vai estar nessa função de ser mãe, vai sim fazer alguns papéis de pai, mas descansa no Senhor e tenta mostrar para o teu filho a paternidade correta vindo do Senhor, que é um pai que sempre vai estar presente, de um jeito sobrenatural, e você pedir ajuda para o Senhor para completar essa paternidade nele. Porque nós, mulheres, a gente não consegue completar uma paternidade. É uma unção divina que veio do Pai. Então, a gente vai tentar fazer, mas a mulher, ela tem a sua limitação. E ela cobra, e às vezes ela fica chateada porque ela quer fazer muitas coisas. Não precisa de se cobrar tanto. Coloca na presença do Senhor e permita que Ele realize a paternidade na vida do teu filho. Renove esse teu relacionamento com Deus também, em relação à sua paternidade com Ele, para que o teu filho ou a tua filha também possa ter essa identidade com o pai, identidade de filho, de estar tranquilo, de saber que eu posso conversar e se sentir ouvida por ele. Eu vejo mulheres que são viúvas, estão nessa luta, e eu sei que é algo muito difícil. Quando se fala de paternidade, infelizmente, no mundo de hoje, estão distorcendo o padrão família, e muitas crianças falam, eu tenho 2 pais, eu tenho 2 mães. Infelizmente, não adianta a gente querer falar que isso tudo está certo, porque não está certo. Não foi assim desde o princípio, e esse tipo de coisa, 2 famílias, tantas coisas, a gente tem que pedir sim a ajuda do Senhor, porque causa muita confusão, muito conflito na cabeça das crianças. E não adianta a gente falar que não, porque acontece. Porque nós fomos feitos para ter um pai e uma mãe. Então, quando vem, porque tem 2, digamos, filhos de pais separados, pastora Maitana, a terceira pessoa sempre vai ser ou algo que não é bom para o filho, ou o que passa a mão na cabeça do filho para ser aceita. Então, há um certo conflito, porque fica, eu gosto mais daquilo, não por estar fazendo a ocupação de pai, mas por tentar estar envolvendo, seduzindo. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar. Sim, vai sempre ter ambientes, pastora, propícios para destruir essa imagem de um pai, né? Que seja um terceiro, que seja um padrasto, uma madrasta, ou situações que geraram para destruir essa visão do pai. E, como eu falei, todos nós temos, de alguma forma, situações, tanto mais leves quanto mais pesadas, coisas que geraram feridas profundas, quanto só, vamos dizer, lembranças desagradáveis. Mas o que fazer com isso? Vamos dizer assim, ok, eu tive essa paternidade, essa visão de paternidade destruída, eu estou vivendo com esse espírito de orfandade, estou sofrendo com isso, e agora? O que fazer a partir de agora? E a palavra de Deus lá em João, no capítulo 1:12, diz assim, Deus é um bom pai, contudo, aos que receberam, que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que creram em seu nome, ele nos deu o direito de se tornar filhos de Deus. Então, talvez você não consiga mudar nada do seu passado. Talvez não haja
um conserto entre, vamos dizer assim, entre o que passou no passado. Ah, meu pai já morreu, não tem como eu consertar mais isso, não tem como, vamos colocar assim, colar o vaso que foi quebrado, sabe? Mas a partir de agora, não é a respeito do seu pai, é a respeito dos filhos que você vai gerar, é a respeito da sua geração daqui para frente. A cura para você. O Senhor começa a falar para você, é a hora de quebrar o jugo. Você está levando um jugo pesado demais. O Senhor fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele te convida para ser curado nessa noite. Ele te convida para falar assim: acabou, deixa essa dor para trás, perdoa, libera perdão para o seu pai que errou com você, e a partir de agora nós vamos andar de forma diferente. Essas crianças que estão com esses lares destruídos, essas mães vão dizer assim, que estão sozinhas: o que eu faço agora? Eu estou sozinha, não tenho meu filho, não tem uma referência de pai. Tem referência de pai, de um Deus pai, de um Deus amoroso, esse pai que nos deu o direito de sermos filhos de Deus. E essa identidade que você, mãe, você, vó, tia, tio, que está criando essa criança sozinha, tem que imprimir na vida do seu filho, meu querido. Deus é pai. E outra... Deixa eu passar aqui um pouquinho, pastora Maitano. Ó. Sim. Rosaura Borges, essa pessoa aqui, ela é minha irmã. Oi, minha irmã linda, saudades, Al. Então, ela ficou viúva muito cedo, e ela escreveu aqui, olha: confesso que em muitos momentos eu tive que tomar decisões de pai, e se eu tivesse mais na presença do Senhor, eu teria feito um melhor trabalho. Porém, agradeço a Deus por ter me amparado, orientado, mesmo quando estava distante dele. Deus é muito bom. Deus é tremendo. E eu sei que muitas vezes é que nem nós estamos falando aqui. Ele coloca aqui, nem eu li aqui em João: desde quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. A gente pode estar na posição de filho e tomar essa herança que ele nos dá de pai, de sacerdócio real. Então, assim, muitas vezes a gente sofre por não conhecer o tamanho do amor do nosso Pai. Uhum. Qual foi a oração que o Senhor nos ensinou? Pai nosso, ele é nosso pai, ele é o paizinho, é aquele que vai estar sempre pronto para nos ouvir. Mas o pai é aquele que, quando ama, ele exorta, ele chama a atenção. Quando o Senhor vira e fala assim: honra teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias na face da terra. Então, assim, a gente tem que honrar os pais da gente, mas o pai da gente é algo assim tremendo que o Senhor coloca. E ele se põe nessa referência, fala: olha, pode vir a mim, meu filho. Ele fala assim: se a gente não tiver o coração igual ao de criança, então muitas vezes que a gente é adulto, eu não sei você, pastora Maitana, mas como eu preciso de um colo de um pai, eu preciso demais. Tem vezes que eu choro, que eu quero uma palavra para falar. Fala que tá certo, fala que o que eu posso fazer. Pô, você pode ser uma pessoa de 50 anos, 60 anos, você quer sentar no colo do pai. E o pai está lá falando: vem cá, filho, pode vir, senta no meu colo, conversa comigo, fala dos teus medos, fala das suas ansiedades, das suas preocupações, mas a gente deixa ele longe. E o Senhor não quer ficar longe da gente, ele quer ficar perto. E eu creio que essa restauração que o Senhor quer fazer só vai acontecendo dos filhos se for realizado na gente. Você não crê? É o propósito geracional. O Deus deseja nos curar para poder curar uma geração inteira. Sabe? Não é só a respeito de nós. Nós somos, sim, filhos e filhas amadas do Senhor, mas Ele já ama nossos filhos, os nossos netos e a geração que ainda vai vir. Ele é um Deus de um amor tão sobrenatural, e esse cuidado sobrenatural, sabe? Que Ele já vê lá na frente, e nós precisamos aceitar essa cura. As pessoas que tiveram pais abusivos começam a enxergar Deus como um Deus bruto, rígido. As pessoas que tiveram um pai que abandonou não conseguem ter uma confiança total em Deus. É tipo, em algum momento Deus vai me abandonar, Deus vai esquecer de mim.
As pessoas que tiveram um pai que, de alguma maneira, o traiu, também transferem essa imagem de Deus, e isso forma um bloqueio. Quando nós somos libertos e curados nessa área, o amor de Deus é uma fonte inesgotável. Esse amor de ser aceito, de não precisar constantemente estar fazendo para ser aprovado, mas se sentir amado simplesmente por ser filho, mesmo falhando, mesmo pecando, simplesmente de ter o olhar constantemente de Deus, um olhar de graça, um olhar de misericórdia, de saber que quando eu errar, eu sim, a primeira pessoa que eu posso correr para o colo e contar: Pai, eu errei, eu falhei, eu cometi o pior dos pecados possível. Ele não vai me bater, ele não vai me xingar, ele não vai me condenar, mas ele fala assim: que bom que você veio para mim, filha, que bom que você... Mas eu acho, pastora Maitana, que o pai pode até bater, sim, ele pode até ficar assim, mas é porque eu, pelo menos, eu tenho um amor meio assim que de mula. Mula não faz, ela... Às vezes eu sou assim com as minhas filhas e primeiro a gente dá aquela bronca por medo de perder, por medo de não sei o quê, e depois a gente já abraça. E às vezes a gente... falar uma coisa, né? Contar uma experiência nesse sentido, né? Há muito tempo atrás, eu vivi uma situação onde eu me excedi muito, né? E também extremamente relacionado também com filhos, né? Aconteceu uma situação com uma das minhas filhas e aquilo me tirou do sério de uma tal maneira que eu me descontrolei e falei tanta besteira na hora, e eu falei tanta coisa que minha mãe mesmo falou: Maitana, o que está acontecendo? Né? Quem é você? Né? Por causa de um filho ali que a gente parece que transforma num bicho, né? E aquilo eu me senti tão mal, tão constrangida, como se depois que eu tivesse falado toda besteira, o galo tivesse cantado para mim, sabe? E eu falei: meu Deus, né? E eu me senti tão constrangida. E naquele momento, a única coisa que eu fiz foi literalmente correr para um quarto e eu falar: Deus, eu quero que o Senhor me bata, eu quero que o Senhor me fala comigo que está decepcionado comigo, fala comigo que eu sou uma péssima filha, que eu agi de uma forma totalmente errada, mas eu só queria que ele falasse comigo. Eu queria que Deus me desse uma bordoada, porque eu sabia que eu merecia, mas eu só queria saber, tipo assim: o Senhor não me abandonou. Eu posso contar com o teu amor. Eu posso ser restaurada pelo Senhor. Esse sentimento de culpa não vai me afastar de ti, mas sim me aproximar mais de ti, porque eu preciso ser moldada por ti. Dali que eu percebi: gente, eu preciso parecer mais com meu pai, porque quem sou eu, gente, numa situação dessa? E é isso que precisa gerar. Quando nós sabemos que Deus é nosso Pai, pode ser a pior coisa que a gente possa ter vivido, ou acometido, ou caído, mas a gente tem que saber aonde correr e não fugir, né? Porque o que nós temos hoje, exatamente por causa dessas paternidades fracas, né? Esses relacionamentos entre pais e filhos fracos, são gerados jovens, adolescentes e adultos que, quando encaram um problema, em vez de correr para o seu pai, em vez de você correr para resolver, você foge do problema. Então você... Maitana, mas vamos lá, por exemplo, eu sei que tem muitas mães que estão assim, que os filhos têm padrastos. Jesus, ele nos deixou também esse exemplo. José era padrasto de Jesus. E eu creio que Jesus, ele obedecia o padrasto dele. E o padrasto, tanto é que o padrasto educou Jesus, que ele é carpinteiro. A profissão de José foi a de Jesus. Então, assim, hoje em dia eu vejo que muitas mães, eu sei que estão no segundo relacionamento, e quando esse relacionamento é o padrasto da criança, às vezes ele quer chamar atenção de alguma coisa, a mãe, ao mesmo tempo, ela coloca assim uma barreira, falando que não pode, talvez até atrapalhando o relacionamento do próprio filho com o padrasto. E existe propósito também em Deus levantar essa figura que não é pai, mas como uma referência de paternidade. E essa mulher que está vivendo essa experiência precisa entender que esse padrasto também tem uma missão de imprimir na vida dessa criança uma referência de pai, uma referência de afirmação, uma referência de amor, uma referência de encorajamento.
porque nós precisamos, o que mais nós ouvimos as pessoas reclamar hoje em dia é que meu pai não me dá valor, meu pai fala, esse menino não presta, esse menino não vai dar em nada, esse menino é um preguiçoso que dorme até meio-dia. São palavras que, em vez de construir a autoestima dessa, vai destruir, vai gerar crianças que tipo, vai acabar acreditando que é isso que elas são. E como eu falei, a missão principal de um pai é apontar um destino. Então, o que ele está apontando com essas palavras? Ele não vai dar em nada, esse menino é um preguiçoso, não vale nada, e vai gerar adultos que realmente não valem nada, que não vai dar em nada, e acabam com o destino. Então, esse é o alvo de Satanás. Desfocar e tirar essa criança do destino, porque ele sabe que um adulto com um destino traçado, uma identidade sarada, vai destruir e vai se manifestar contra as obras do diabo. Você vai ser uma dinamite, né? Sim, vai... Um pouquinho. É a mesma coisa assim, eu vou destruir enquanto é pequenininho, porque a hora que crescer não vai me oferecer risco nenhum. Então, por isso que nossas crianças hoje em dia são o maior alvo de Satanás. Então, se ele não conseguir destruir o senso de paternidade, ele vai atacar a mente, as emoções. A gente vê que por que hoje em dia o trabalho mais bombástico, né, vamos dizer assim, da sociedade são os psiquiatras, os terapeutas, os psicanalistas. Por que essa profissão hoje está em alta? Porque são todas pessoas tentando consertar erros do passado. Elas vão escutar, na verdade, o que aconteceu na infância para tentar consertar essa bagunça toda, para tentar consertar um adulto estragado. Mas uma coisa que a gente estava conversando um pouquinho antes, que eu achei muito interessante, que nós falamos, daquela experiência, eu não sei se era um sargento lá no Brasil, eu queria que você falasse para o pessoal isso. Então, eu li essa semana, eu não lembro se eu li ou se eu vi uma reportagem a respeito disso, é um sargento do BOP, e que ele trabalha nas operações de invasão às favelas com tráfico de droga. Então, eles têm todo um esquema, tipo assim, BOP já entra matando, já entra batendo, e ele ofereceu um programa diferente, um projeto diferente. Esse sargento é um sargento cristão, e ele é um homem cristão, e ele falou assim, eu quero uma oportunidade de fazer algo diferente. E algumas pessoas compraram a ideia e junto com eles foram outros sargentos e falaram assim, ó, em vez da gente chegar atirando, chegar batendo e prendendo, eu quero interrogar esses traficantes. E ele começou a prender esses traficantes e interrogá-lo. E ele começou a falar, qual que é seu nome? De onde você vem? E a terceira pergunta e mais essencial, eles falavam assim, quem é seu pai? E o número, a porcentagem deles foi 99% que responderam, eu não tenho pai, eu nunca conheci meu pai, ou eu fui abandonado pelo meu pai, ou eu não tenho o nome do meu pai no meu RG, ou coisas semelhantes a essas que não eram referência de um pai. Isso gerou neles adultos revoltados, rebeldes e delinquentes. E uma outra coisa, por que muitos deles se envolvem no tráfico de droga? Porque o tráfico de drogas, ele de alguma forma dá um senso de aprovação, um senso de poder e um senso de conquista. Hoje eu sou alguém, eu sou aprovado, eu sou aplaudido, e isso tudo são consequências desse espírito de orfandade. Então a gente vê aí uma prova do quão ruim é uma paternidade corrompida, a falta de um pai, a falta de uma referência masculina na vida de uma criança. É tremendo. Eu me lembro quando criança, eu sentia muita falta do meu pai, que meu pai viajava demais da conta. E na minha época não se tinha tanto relacionamento com o pai igual se tem hoje. Porque era assim, o pai era muito bravo, o pai só olhava, o meu pelo menos era, só olhava e já ficava bravo, já não sei o quê. Mas não importava o meu pai ser daquele jeito, eu sabia que ele me amava e eu amava ele, que era um jeito assim, ele ocupava o papel de pai. E quando ele chegava, que nem às vezes que o meu pai chegou,
Eu lembro que ele, até contei numa outra live que nós fizemos, eu estava estudando, eu detestava matemática, palavras que meu pai chegava e falava: ô filha, você está fazendo dever? E eu já tinha reclamado com a minha mãe que eu não queria fazer, que eu não gostava, e ele só olhou para mim. Eu acho que ele deve ter percebido que eu falei isso com a minha mãe, mas a sabedoria do meu pai chegou e falou assim: nossa, minha filha, você está fazendo dever de matemática? Que orgulho que o papai tem de você, você é tão inteligente. Eu ergui meu peito assim, enchi meu peito, eu sou mesmo, né? Aí eu falei que eu estava fazendo, e naquele momento eu comecei a gostar de matemática. Eu detestava. Então eu comecei a gostar. Então o que ele fez? Ele deu uma palavra de afirmação, e eu acredito também que poderia vir o elogio de qualquer pessoa que fosse. Minha mãe falava que eu era inteligente, mas o meu pai, quando ele falou, fez total diferença na minha vida. Eu precisava daquela palavra paterna de afirmação, de orgulho, de falar: minha filha, eu estou com orgulho de você. Isso foi tremendo para mim. Isso também é uma responsabilidade nossa de, como pais, construir essa autoestima na vida dos nossos filhos. Porque assim como um pai que está dizendo palavras que estão afetando o emocional dessa criança, você não vai valer em nada, você não é nada, como o teu pai falava para você: nossa, que orgulho, você é boa nisso, sabe? Essas palavras de um pai pesam muito na vida de um filho. Você pode, você é inteligente, isso são maneiras práticas de apontar um destino, sabe? Um pastor bem renomado falou assim: hoje eu sou um pastor porque meu pai falava pra gente o tempo inteiro, para mim e para o meu irmão: vocês são do altar, vocês são o altar. Na barriga da sua mãe, eu colocava a mão sobre a barriga da sua mãe e falava: esses pertencem ao altar. Isso aponta um destino, isso traça um destino. Você vai ser uma bênção para a sua geração, você vai ser uma bênção por onde você passar. As suas palavras são de bênção, são de palavras de libertação. Você vai ser uma flecha, como eu sempre uso, né? As pessoas falam: nossa, você sempre posta foto dos seus filhos e coloca lá, né, flechas, né? Porque eu sei que a palavra de Deus nos fala que nossos filhos são como flechas da nossa aljava que atingem um alvo. E é isso que eu tenho tentado fazer: criar elas falando: vocês têm propósito, vocês vão acertar um alvo, vocês têm a mente selada pelo sangue de Jesus, vocês são meninas, né? Você, já falo na vida do Josh, você vai ser um homem de Deus, um profeta do Senhor, que vai pisar muitas nações, que por onde passar... Mas, pastora, isso daí tudo é muito interessante a gente falar, mas nós precisamos entender quem nós somos. Porque muitas vezes, por exemplo, você sabe quem você é e você quer que o teu filho saiba realmente quem ele vai ser no Senhor. Mas eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo hoje, que está perdida nessa situação. Ela não consegue falar porque ela mesma não se achou. Ela está deprimida em estar com essa orfandade, mesmo sem saber. É algo inconsciente que está passando. Então, o que eu queria que hoje, com um pouquinho do que nós falamos, para você realmente tentar trazer para você qual é o seu relacionamento com Deus. Como que você fala com Ele? Como é que Ele é? Você tem facilidade de chegar e se abrir com Deus? Ou as suas orações são decoradas, você só fala, repete? O Senhor quer que você senta do lado dele e converse com Ele. Tome a posição de filho para apresentar para os teus filhos, para a tua geração, quão maravilhoso é ter um pai. Porque quando a gente se sente órfão e a gente age como órfão, como é que nós vamos mostrar para alguém uma paternidade, se a gente não assume essa paternidade de Deus? Então, hoje nós queríamos que você reconhecesse essa paternidade. O pai está lá, pronto, esperando só o teu passo em direção a ele. Porque é essa distância que nós estamos dele. Ele nunca se afastou de onde ele está. Mas nós, sim, nos afastamos dele e ele está sempre esperando. Vem, meu filho. Vem, você consegue. Se você é um filho hoje que está aprendendo a andar, dê os primeiros passos, mas dê em direção a ele. E ele está esperando de braços abertos. Se você é o filho pródigo, ele ainda assim, ele está te esperando de braços abertos. Ele nunca nos lança fora.
Se a gente se arrepende, pede socorro a Ele, Ele está sempre nos esperando. E eu acho isso tremendo, que nem você foi pro teu quarto no secreto e falou, fica bravo comigo, mas eu quero ouvir. Eu faço isso muito. Mas eu quero que ele tá lá, pai. Bravo, bonzinho, eu quero que o senhor esteja comigo, eu não quero estar sozinha. Eu não lembro quem agora que falou exatamente isso, eu acho que foi o culto passado, que falou, fala qualquer coisa, Deus, mas usa alguém para brigar comigo, para falar alguma coisa, só para eu saber que o senhor está me ouvindo. E esse deve ser o nosso comportamento de filho, porque a gente tem esse acesso livre ao pai, né? Ter a liberdade de fazer algo diferente um pouco para a gente finalizar. Eu sei que a gente está chegando no fim dessa live, e nós sabemos que a palavra de Deus, ela fala que todo aquele que crê, ele tem o direito, né, de ser feito filho de Deus. Ou seja, não são todos que são filhos de Deus, né? A gente sabe que nós fomos feitos criaturas do Senhor, mas a partir do momento que nós cremos no Senhor e nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos adotados e nós somos feitos filhos de Deus, e é o que a palavra de Deus nos garante. Então eu quero, nesse finalzinho dessa live, encorajar você, que se você ainda não teve a oportunidade de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e ser de fato adotado por Deus, e ser feito filho de Deus, e aproveitar e curtir e enjoy esse amor de um pai que restaura, que sara, que cura as memórias, que cura as lembranças e que abençoa toda a geração. Eu quero que você, nesse momento, faça uma oração com a gente. Fala, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor nesse momento. Eu te aceito como Pai que vem para restaurar, para curar, para me perdoar, para me aceitar, para me abraçar, para curar as minhas memórias, curar as minhas lembranças, para que eu seja um pai e uma mãe que vai abençoar uma geração inteira. E se você fez essa oração pela primeira vez, se você confessou o Senhor Jesus pela primeira vez como seu Senhor e Salvador, você deseja deixar nos comentários ou pedir ajuda, é a primeira vez que eu faço essa oração, a primeira vez que eu aceitei Jesus e eu preciso de acompanhamento, eu preciso de ajuda, deixe nos comentários ou nos mande uma mensagem privada a respeito disso, que nós gostaríamos também de continuar orando. A pastora Maitana saiu agora, não sei o que aconteceu, mas é algo tremendo. Se você fez essa oração, realmente, ela entrou aqui de novo, faz algum comentário, eu vou colocá-la novamente, só um pouquinho, está entrando. Caiu, pode entrar, eu estava pegando ali. Então, se você fez a primeira vez, nós gostaríamos de saber, para continuar orando para você nesse processo de cura, de restauração, porque nós cremos no propósito do Senhor na sua vida. E ninguém precisa estar sozinho, né, pastora Maitana? Quando a gente realmente, a gente se põe na posição de filho, é algo tremendo, é algo sobrenatural que acontece conosco, não é algo palpável, é algo que a gente não consegue nem explicar, mas é algo tremendo, se sentir filho e se sentir cuidado, e saber que aconteça o que acontecer, a gente tem os braços do Pai para recorrer, né? Para sair correndo. Para ser amado, a ser aceito, cuidado e restaurado. E tudo isso exatamente porque existe um propósito sobre a nossa vida. A criação continua clamando para a manifestação dos filhos de Deus. De Deus, exatamente isso que eu ia agora. Manifestem o amor de Deus, que sejam farol da presença do Senhor, né? E eu quero fechar com uma palavra de encorajamento para você. Aonde mais doeu, aonde mais feriu, aonde você tem experiências mais negativas nesse tema de paternidade, é onde o Senhor deseja restaurar, curar, dar propriedade e autoridade para ser bênção e instrumento na vida de outras pessoas. Amém. E nosso tempo acabou. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vi que a Maria José, cunhada da Rosaura, ela entrou. Quero mandar um abraço para você. E muita gente que a gente conhece, outras pessoas que eu não conheço, mas é um tempo muito gostoso que a gente tem passado junto, que o Senhor possa ter trazido edificação para vocês. Nós não sabemos de tudo, mas a gente tenta,
E que o Senhor possa abençoar vocês. Pastora Maitana, obrigada por ter aceitado este convite de falar de paternidade. Realmente é complicado para nós, mas precisando eu chamo de novo, tá bom? Não vou ficar sozinha nessa, né? Tamo junto. E eu quero pedir que o Senhor venha abençoar cada um de vocês e orem com o Senhor nessa noite, mas de uma forma diferente. Chama Ele de Pai. E você vai ver, eu profetizo sobre a tua vida, algo sobrenatural. Amém? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e Deus abençoe. Fiquem na paz. De nada, paz.